Viver e não terá vergonha de ser feliz. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um programa Jornada de Cura, aqui no canal 14 TV Cidade. Eu sou Isabel Eifliger, terapeuta, e sempre trago um tema relacionado a isso, ao autoconhecimento, à libertação emocional, às dores da alma, aquilo que te preocupa, que te perturba, aquilo que te tira a paz ali dentro de você. Ali dentro de você, dentro de mim, dentro do ser humano. Porque são situações, aflições, angústias muito normais. Mas podem nos adoecer se a gente não olha com cuidado, não olha com carinho para situações que a gente vai percebendo que saem um pouco do nosso controle, ou então que saem um pouco do nosso equilíbrio. Porque controle também não é lá uma coisa tão boa. Hoje nós vamos conversar sobre o medo. O medo, a insegurança, de onde ele vem, o que já te impediu por conta do medo, o que já te fez perder por conta do medo, do que você já desistiu por causa do medo. De repente essas perguntas nem têm resposta. Sabe por quê? Porque muitas vezes o medo não nos permitiu dar um passo que ali adiante nós teríamos tido benefícios incríveis, novidades incríveis, prosperidade, abundância, alguma promoção em vários sentidos, num relacionamento, num trabalho, algumas ideias criativas, e o fato de não ter dado aquele passo por medo acabou não recebendo todo esse processo. E aí, de fato, a gente não tem consciência, a gente não tem noção, não tem como medir tudo o que a gente acaba perdendo por conta do medo. O fato é que o medo existe, né, nos nossos corações, no coração do ser humano. O medo existe desde o homem da caverna. O medo está instaurado no nosso DNA, está instaurado na nossa história, no nosso inconsciente coletivo. E em algum aspecto o medo é importante, porque é esse processo de medo que faz a gente não se arriscar em muitos momentos, que faz a gente assegurar a vida, que faz a gente proteger a nossa vida, a nossa existência. Há quem diga que esse processo de proteção da vida não esteja conectado ao medo, mas esteja conectado a um instinto de sobrevivência. Ok, também vale. Não vamos entrar aqui nesse mérito, né? Nessas teorias, não é esse o intuito. O intuito é nós olharmos para os nossos medos e observarmos de onde eles vêm. Porque muitas vezes na terapia é muito comum isso acontecer. As pessoas sofrem por conta de medos, só que esses medos, muitas vezes, eles estão mais na nossa cabeça do que de fato na vida real. Há pesquisas, inclusive, sobre isso, que muitos dos nossos medos, eles estão mais instaurados na nossa mente e eles nunca vêm a ser realidade. Eles nunca, de fato, se tornam vivências concretas, verdadeiras. Mas muitas vezes o nosso medo é fruto da nossa mente. E lembrando um pouco a história do ser humano, lá no tempo da caverna, no tempo que o homem só tinha duas opções, né? Ele tinha que ou enfrentar ou fugir. O medo era bem importante, porque tinha que decidir muito rápido. Tinha que fazer conexões neurais, mentais muito rápidas. Se eu teria condição de enfrentar esse perigo real, e aí eu enfrentaria, ou se de fato fosse um perigo muito maior do que a mim mesma ou as pessoas que estariam aqui para enfrentá-lo. E aí a resposta ia ser imediata também da fuga, da proteção. Nesse período da humanidade, nesse período instintivo mais, o que acontecia? Diante de um medo, as nossas conexões neurais mandam sinais para o nosso corpo e a gente tem uma grande descarga de neurotransmissores que são aqueles
da aceleração, do prazer, da decisão rápida, do gatilho, como que subindo a nossa adrenalina, subindo a nossa ansiedade. Mas o bom da época é que depois que passasse o perigo, depois que essa pessoa ou esse grupo estivesse em segurança na sua caverna ou com a sua comunidade, com a sua tribo, automaticamente o instinto humano, o corpo, né, o organismo, ele voltaria a uma calma, a uma serenidade e a uma tranquilidade. Qual é a diferença do ser humano da caverna conosco hoje, com as nossas vivências hoje em relação ao medo? A diferença é que nós estamos o tempo todo submetidos a processos de ansiedade. E muitas vezes não é nem instaurados no mundo externo, muitas vezes não é de fato vivências reais que daqui a pouco pode acontecer. Mas pensa comigo, quantas vezes a gente alimenta dentro de nós medos que nunca vieram acontecer? Sei lá, do chefe chamar atenção, do chefe te chamar de incapaz, de não ter conseguido realizar algum trabalho, ou de ter sido demitido do emprego, ou de ter dado errado nessa relação, essa pessoa, por exemplo, não querer mais você, ou então um confronto com o seu parceiro, a sua parceira, com o seu filho, a sua filha, com a sua mãe, o seu pai, um bate-boca com um colega, ou então uma briga com um vizinho, que isso causa danos gigantes no nosso cérebro por conta desse medo da gente ter que olhar para esse vizinho, da gente ter que dar conta desse confronto e de todas as suas consequências. No próprio trânsito, muitas vezes a gente já viveu palhinhas ou coisas mais sérias de situações complicadas, como por exemplo um acidente, um bate-boca, uma pessoa nervosa em alguma circunstância. Então a gente ter vivido a experiência de ter sido chamado a atenção, de ter sido xingado, e tudo isso nos dá taquicardia, nos dá sudorese, nos dá dor no peito, nos dá dor de cabeça, nos dá medo, nos dá frio, nos faz suar, frio, calor, enfim, cada organismo reage de um jeito, mas sobretudo taquicardia e o medo, a insegurança. E um medo instaurado em nós que parece que não adianta alguém dizer tá tudo bem, fica tranquilo, fica tranquila. Ou então um medo que muitas vezes nós temos que passar na própria solidão, porque são momentos tão rápidos no nosso dia a dia e quase que o tempo todo que estamos submetidos a esse tipo de vivências, a esse tipo de relacionamentos, que a gente em algum aspecto parece que hoje, 2023, não sabemos mais muito como controlar. E de fato não sabemos, Primeiro, porque não entendemos muito de como é moldado o nosso cérebro. Segundo, porque não nos conhecemos profundamente e não sabemos que dores profundas estão instauradas ali dentro de nós. Porque se nós soubéssemos essas dores, a gente estaria desde sempre, ou desde o momento que criamos consciência dessas dores, a gente estaria em movimento, fazendo algo para que essas dores dentro de nós fossem harmonizadas, ressignificadas. E para isso, a terapia tem uma missão gigante. A terapia tem essa missão. Sobretudo as terapias holísticas hoje, as terapias holísticas, sistemas energéticas, sistêmicas, a gente tem ferramentas poderosas que a gente consegue chegar à origem da dor com muita facilidade e, portanto, com muita leveza, com muita ternura, a gente consegue ressignificar essas dores, essas feridas emocionais que muitas vezes ficam assim, num piscar de dedos, num estalar de dedos, num piscar de olhos. Algumas sessões, muitas vezes, 2, 3 sessões, são o suficientes para a gente estar cicatrizando dores profundas que às vezes são alimentadas dentro de nós por anos, anos e anos.
Um outro aspecto que eu quero trazer aqui para você é que nós vivemos hoje muitas situações, muitas doenças, vamos chamar assim, muitos sinais que vêm no campo físico, ok? Sinais do tipo alergias de tudo que é tipo, irritabilidades de pele, situações estomacais, alergias de alimentos, alergia de produtos, crianças muito pequenas hoje com processos de dermatites, de psoríases instaurados na sua pele, e muitos pais correndo de cá e de lá, passando de especialistas em especialistas, e a coisa volta. Faz um tratamento, parece que tranquiliza, e depois a coisa volta. Por quê? O olhar terapêutico é visto como todo, por isso que as terapias muitas vezes são chamadas de holísticas, né? A gente entende, o terapeuta entende que a ciência cuida do campo físico. E a psicologia, as terapias cuidam do campo mental e emocional. A questão é, quando essa dor, essa situação, essa alergia, porém, por exemplo, ela foi instaurada no campo físico por a origem foi lá no emocional, o que a ciência vai dizer? Não tem cura. Eu mesma sou um caso vivo disso. Desde os 4, 5 anos, eu vivia com dermatites. Dermatites variadas, elas se apresentavam ao longo da vida, dependendo da etapa da vida, das fases da minha vida. Essa dermatite se apresentava com aspectos diferentes, mas sempre mais ou menos tendo esse olhar e tendo essa interpretação, entendendo que era uma dermatite. Né? Muitas vezes em forma de rachadura e sangramento, muitas vezes em forma de bolinha e coceira, muitas vezes em forma de escamação e sangramento também. Aspectos muito diferentes em cada fase, dependendo daquilo que eu estava vivendo. E foram vários especialistas, foram vários exames, foram várias fases da vida em que foram feitos tratamentos, mas em algum aspecto vira e mexe. Quando a vida me exigia um pouco mais do meu emocional, ela acabava eclodindo no campo físico. Isso sempre me acompanhou. E eu fui entender agora dela, desse sinal de alerta, né? Desse semáforo na minha vida e na minha pele, agora com as terapias holísticas, sistêmicas e integrativas. Então eu fui entender a causa dessa dermatite, que era uma causa emocional. Tratando essa causa emocional, e é o que eu venho fazendo hoje, porque não pensa que o terapeuta, ele não tem desafios, ele não tem situações a serem tratadas, ao contrário, né? Como diz o Shrek, nós somos uma cebola. E aí o burro do Shrek pergunta, por que ela fede? Não, o Shrek diz, porque camadas, nós temos camadas. Os ogros têm camadas, as pessoas também têm camadas, e muitas camadas. Então, o processo terapêutico de autoconhecimento, ele está nessas camadas. A gente meio que se liberta, limpa essas primeiras camadas, e aí eclodem outras, as mais profundas, e aí a gente limpa essas outras e eclodem outras, as mais profundas. O inconsciente, ele é muito sábio por um processo instintivo de autoproteção. Ele vai permitindo que venham à tona dores emocionais e situações, verdades nossas do fundo da nossa alma, conforme nós estamos capacitados a entender e a administrar, a fazer bom uso dessas informações. Caso contrário, ele nem revela. Mas lembra, nós somos 95% inconscientes. Nós somos 5, talvez 8, sei lá, no máximo, por cento conscientes. Então, se você acredita que você leva a vida no consciente, você está bem enganado, bem enganada. 90 e poucos por cento de nós, das nossas ações, das nossas reações, das nossas doenças, inclusive no campo físico, das nossas dores emocionais, das nossas dores da alma, a causa, a origem é inconsciente. E o medo não é diferente.
O medo é muito mais inconsciente. Por quê? Vamos olhar para uma criança. A criança, desde o ventre materno, ela sente medo. O medo é um sentimento que faz parte do ser humano. Como já trouxe, é normal ter medo e é saudável ter medo, talvez por esse instinto de proteção. Agora, o nosso inconsciente registra, talvez quando esse medo é exagerado. Ou então a nossa mente, o nosso ego, muitas vezes, ele agiganta esse medo, ele expande esse medo exageradamente. Por quê? Porque a nossa mente é muito criativa. A nossa mente está sempre expandindo, ela tem essa missão. Ela tem essa missão de pensar, de raciocinar, de criar, de avançar, de tentar, de se lançar. A mente tem essa missão, faz parte da vida. Só que por conta desses desafios mentais, o medo está aí, permeado nesses desafios de todos os dias da nossa existência. E muitas vezes a mente aumenta, potencializa esse medo. E é o que o nosso inconsciente registra. Eu trago para você um medo muito comum na criança, que é o medo, por exemplo, de insetos. Eu lembro como se fosse hoje, eu devia ter uns 4, 5 anos, e na minha impressão, no meu entendimento olhando hoje, eu tenho a impressão que eu demorei meio dia para atravessar a sala da minha casa, que eu devia ir para o quarto, porque na sala da minha casa tinha uma abelha voando. Sabe aquelas abelhas de verão que elas entram com a janela aberta e elas encontram um lugarzinho, um canto, para trazer o barro e para fazer o seu ninho. Então naquele dia, eu lembro como se fosse hoje, um lindo dia de verão, uma tarde, e eu da cozinha, eu precisava atravessar a sala e ir até o quarto, e eu me deparei com aquela abelha. Meu Deus, quanto sofrimento! Eu tinha a impressão de que toda vez que eu dava um passo, ela vinha para cima de mim. Claro que provavelmente isso foram minutos que eu fiquei ali tentando executar aquela tarefa e com muito medo. Eu lembro também em outra circunstância, meus pais são agricultores, meu pai já é falecido, mas a minha mãe é agricultora aqui da nossa cidade, né? Agora aposentada, mas enfim, mora ainda no interior. E por algum motivo, eu também criança, eu precisava atravessar o potreiro e ir até o galpão onde tinha as galinhas e pegar ovos. Quando eu fui atravessar o potreiro, eu vi a uns 5, 6 metros, 8 talvez, distantes de mim, um lagarto. Meu Deus, foi uma tarefa, Missão Impossível 10, né? Novo filme. Foi muito difícil, tanto é verdade que eu ainda lembro, porque eu tinha a impressão de que se eu dava um passo adiante, o lagarto vinha. E eu peguei uma pedra e joguei, e ele devia ter saído de lá, e ele não saiu. Ao contrário, ele me virou a cabecinha e aquela linguinha para fora. Meu Deus do céu, quanto medo! Quanto medo. Só que esse medo, ele se agiganta na nossa mente. Ele expande. Ele aumenta muito, significativamente. As nossas chamadas de atenção da infância, às vezes que nós executamos alguma tarefa e nós acreditamos na nossa alma que a gente fez da melhor forma e de repente a mamãe nos chamou atenção, o papai nos chamou atenção, ou nos xingou, ou nos bateu, ou nos deu um puxão de orelha. Lá secando a louça, de repente um copo escorrega e a gente foi xingado por aquilo. A gente vai instaurando dentro de nós um medo de realizar. A gente vai instaurando de nós um medo de não sermos bons o suficiente, de não sermos capazes. A tal da síndrome do impostor, por mais que a gente estude, a gente se sente meio que mentindo para as pessoas, ali, dizendo para elas que a gente sabe determinadas coisas e no fundo a gente não sabe. É claro que a gente sabe. Só que dentro de nós, a nossa mente sabotadora, a gente fica ali no piloto automático acreditando que a gente não sabe o suficiente e se as pessoas não vão gostar. A questão não é o que de fato a gente tem, mas é a conexão que o nosso cérebro criou com o julgamento dos outros. Porque o nosso medo se refere a situações externas sempre. Percebe? O nosso medo se refere
a um animal, ou a um bicho, ou a uma chamada de atenção de alguém, ou a expectativa não superada de alguém. Sempre tem uma relação externa, o medo. Sempre tem um movimento externo e o nosso cérebro interpreta. Mas uma coisa é certa, com toda certeza, o medo vem da infância. E esse medo, se ele não for olhado agora na vida adulta, e se a gente não consegue dar nome a ele e perceber, Isa, você era uma criança. E tá tudo bem você sentir medo naquela ocasião. Você, em algum aspecto, nós vamos usar uma metáfora, é como se a sua criança interior estivesse ainda ali dentro de você e ela está congelada ali no seu inconsciente, e é como se ela estivesse ainda lá naquele cantinho, encurralada, sufocada, asfixiada, e ninguém vai ali e ninguém dá ajuda e ela fica sofrendo anos ali no seu cantinho. Então, o que faz a terapia? A terapia faz você entrar dentro de você e ir ao encontro dessa criança. E dizer para ela, em algum aspecto, eu estou usando uma metáfora, tá? Mas com as ferramentas que temos, né? Com a constelação sistêmica, com a radiestesia, com a EFT, essa batidinha que a gente vai fazer a experiência já, a gente vai fazer uma rodada de EFT, mas é como se você olhasse para dentro de você e você chegasse até essa criança e dissesse, querida, minha pequena Isa, eu vejo você. E tá tudo bem você sentir esse medo. Você era só uma criança. Você tem o direito de sentir medo. Tá tudo bem você sentir medo. Mas você não precisa se amedrontar daquilo que os outros dizem para você. Porque os outros têm a percepção deles. Vamos olhar para dentro de você para ver de fato quem você é? Você é centelha divina. Você é filha da fonte criadora. E como você é filha da fonte criadora, você tem a missão, você tem a vocação de ser criadora em potencial, mergulhando e se conectando com a fonte. Então nada pode te impedir. O julgamento do outro não significa nada para você. Respeita, mas é a posição dele, é o jeito dele de ver. E assim, com as várias ferramentas, em algum aspecto, a gente vai trazendo essa criança interior ferida para o coração, a gente vai acolhendo essa criança interior ferida, e esse adulto que de repente ficou lá naquela infância congelado com medo e hoje não tem iniciativa, porque tem medo de ser julgado, porque tem medo de ser rejeitado de novo, porque tem medo de não agradar, porque tem medo de não superar as expectativas, acaba não vivendo uma vida encantadora, feliz, leve, com paz na alma, sendo a sua melhor versão, sendo quem você veio para ser, ter uma vida saudável, de saúde física, mental, emocional, de prosperidade, porque a prosperidade vem da criatividade. E aí a gente acaba levando uma vida medíocre, média, na média, e acaba perdendo 1 milhão de oportunidades para poder crescer, se superar e viver a cada dia dando o seu melhor. Se você se percebeu identificado com essas dores, saiba disso, terapia não é coisa para louco. Ao contrário, terapia é coisa para inteligente. Para quem já entendeu que quanto mais se conhece e se liberta dessas dores emocionais que estão lá cravadas no seu inconsciente desde criança, vai se sentir mais leve, mais empoderado, mais criativo para levar a sua vida de uma forma mais expandida e mais abundante. Então, se você se sentiu identificado, identificada, nós temos muitas ferramentas terapêuticas que podem te ajudar. Nós temos grupos terapêuticos que podem te ajudar. Então, tem várias formas de nós trabalharmos terapias hoje e de nós estarmos ali num processo de autoconhecimento e libertação, de que a curto e médio prazo você já tem benefícios gigantes instaurados dentro de você. E agora, conforme eu prometido, eu convido você então, toda semana nesse programa a gente tem sempre uma palhinha de autoconhecimento, para que se você fizer isso ao longo da semana,
você já vai ter ganhos e benefícios gigantes. E aí sim, vai abrir dentro de você umas possibilidades ainda mais gigantes de você trabalhar, tirar essas dores emocionais, tirar essas feridas da alma e viver uma vida mais incrível. Convido você então para que se sente confortavelmente, descruze braços, descruze pernas. Convido você para que respire profundamente. Enquanto isso, o Alan, o nosso mestre aqui, né, de som e de áudio, coloque um sonzinho aqui para nós, que nos acompanhe nesse momento. E convido você para que respire profundamente, se conecte com essa respiração que entra e sai. E observe se faz sentido esses medos que a Isa trouxe para você. Observe se algum desses medos estão agigantados ali dentro de você, estão expandidos dentro de você. Observe se você já vem carregando e alimentando, potencializando esses medos aí dentro de você, desde a sua infância, e hoje você é adulto, adulta, você se percebe muito menor do que esses medos. Esses medos já cresceram tanto que tomaram conta de você. Não precisa ficar assim. Precisa só da sua determinação, do seu movimento. E você entrar em movimento, fazer contato com um terapeuta da sua confiança, conversar, trocar ideias. Ele vai estar te explicando, ele vai estar te sinalizando, de repente, o que mais que está travando aí dentro de você e que caminho de autocura e libertação emocional você pode estar trilhando no seu tempo, no seu bolso, nas suas condições, mas precisa do seu movimento, precisa da sua escolha. E agora eu convido que você intencione olhar para esses medos e em algum aspecto você harmonizar-se com esses medos. Respira profundamente. Isso. E bata aqui no ponto do karatê. Quem tá aqui pela primeira vez, quem nunca me acompanhou, é só me acompanhar. Onde eu bato, você bate. E as frases que eu falo, você repete. Repete em voz alta para você ouvir. Eu vou dar esse tempo para que isso aconteça. Inspire profundamente. Ainda que eu tenha medo, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Respira profundamente. Ainda que eu tenha insegurança, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Ainda que eu saiba que eu tenha perdido muitas oportunidades por conta desse medo, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. No topo da cabeça. E agora, a cada frase nós vamos estar mudando de ponto, ok? Presta atenção para cada frase e vai me acompanhando se você é calouro por aqui. Eu tenho medo. Eu carrego muitos medos dentro de mim. E agora eu sei que esses medos vieram da infância. E meu cérebro, meu ego, meu inconsciente potencializou esses medos. Às vezes por um processo de proteção instintivo. Mas de qualquer forma, esses medos me impedem de eu realizar, ter, ser e fazer muitas coisas. Eu tenho medo no meu trabalho, eu tenho medo nos meus relacionamentos, eu tenho medo de ser mandado embora, eu tenho medo de não ser bom o suficiente no meu trabalho, eu tenho medo de, em algum aspecto no fundo da minha alma, de ser rejeitado. São os dois maiores medos que o ser humano tem, a rejeição e o não pertencimento, que em algum aspecto um está dentro do outro, né? Eu tenho medo de ser rejeitado, de não ser amado, de não ser querido, de não ser esperado. Eu tenho medo de não ser assertivo, assertiva. Esse medo me deixa quietinha e me impede de fazer certos movimentos, talvez os movimentos que me levariam para a prosperidade, os movimentos que me levariam para um novo estágio da minha vida nos relacionamentos, ou da minha vida no meu trabalho, na minha vida profissional, ou da minha vida financeira. Eu não sei, eu só sei que esse medo me paralisa. Esse medo me paralisa. Esse medo me paralisa.
Tomando consciência agora desse medo, diga para você mesmo que medo que é esse. Tomando consciência agora desse medo, eu solto e deixo ir. Eu solto e deixo ir esse medo. Eu solto e deixo ir o medo de me movimentar. Eu solto e deixo ir o medo de ter ações, o medo de ser criativa, o medo de tentar, o medo de dizer o que eu penso. Eu solto e deixo ir esse medo de ser rejeitada, esse medo de não ser aprovada, esse medo de não superar a expectativa. Porque agora a criança ferida que estava ali sofrendo foi acolhida dentro de mim. E agora quem está no comando é essa adulta. Essa adulta que entende que não precisa superar a expectativa de ninguém. Essa adulta que entende que não precisa ser assertiva em todos os momentos. Porque eu sou humana e eu posso errar. Eu tenho o direito de errar. Ser humano é errar. Então eu me dou esse direito de errar. E se eu errar em algum momento e eu frustrar a expectativa de alguém, paciência. Eu não preciso superar a expectativa de ninguém. Eu só preciso superar a minha expectativa. E por conta desse movimento, dessa criatividade, eu vou estar me conectando com outras pessoas que estão vibrando na mesma dimensão. Então às vezes é saudável eu afastar certas pessoas da minha vida que não agregam, que não somam, que só me mantêm com o cadeado no pé, com a tornozeleira, vamos usar assim esse termo, né? Aqui embaixo, e muitas vezes não me permitem alçar voo, não me permitem ir para um próximo nível do qual eu sou chamada e do qual eu vim para ser, fazer e ter. Por isso, a partir de agora, eu solto esse medo. E ele não me representa mais. Eu solto esse medo. E ele não me representa mais. Respira profundamente. Solta. Solta o medo. Inspira e solta de novo. Sem medo. Sem medo de fazer barulho com a boca. É como se todo o teu corpo, todas as tuas células soltassem tudo aquilo que você vem segurando há anos, talvez desde a infância, talvez desde o ventre materno. Inspira e solta. Mais uma vez, inspira, leva os ombros para cima, enrijece, inspira e solta. Isso. Dá uma sensação de alívio, né? Pensa você fazer isso todos os dias por 5 minutinhos do seu dia. Daqui uma semana, na próxima semana, no nosso próximo encontro, partilhe comigo como foi, como você está e como você vem trilhando essa jornada de cura. Que curas você já conquistou ali dentro. E se você gostou desse programa, encaminhe para mais pessoas que possam ser beneficiadas. Pessoas que você conhece, de repente que você sabe que estão sofrendo de medo, de inseguranças. E também, se você desejar patrocinar esse programa, faça contato comigo, com a rede, né, com o canal 14 TV Cidade, para que você possa estar aqui também, patrocinando e incentivando para que mais programas cheguem a mais pessoas e para que essa jornada de cura da alma, essa jornada das feridas emocionais, de fato possa ser assertiva e chegar para muitas pessoas. Porque a gente quer um planeta leve, a gente quer um planeta feliz, a gente quer um planeta saudável. E a gente começa de dentro para fora. A gente começa daqui. Eu sendo saudável na minha mente, eu sendo saudável na minha alma, eu sendo saudável na minha vida, no meu emocional, eu sendo saudável no meu espiritual, de bem comigo mesma. Um beijo no teu coração, eu te desejo uma boa semana e uma boa jornada. Até o próximo programa. Viver e não terá vergonha de ser feliz.